Boa noite, então, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta santa celebração, a este ofício pantamazônico em tempos pandêmicos. Para nós, do Distrito Missionário, comunidades espalhadas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, é uma alegria muito grande estarmos juntas e juntos nestes momentos de fé, momento de esperança, momento em que nos encontramos, ainda que online, de maneira remota, para louvar, agradecer e também nos comprometer com o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos então, neste clima fraterno, de comunidade que somos, comunidade ecumênica, e esse ano nós temos aí a motivação da campanha da Fraternidade Ecumênica, que, por sinal, tem sido muito questionada, né, por alguns setores da sociedade. Vamos juntas, ecumenicamente, celebrar ao Deus da vida, que nos convida a repetir: Cristo é luz, Cristo é fraternidade e Cristo é diálogo. Iniciemos a nossa celebração, acompanhando o hino. Mestre, como é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Bendita seja aquela que falou e o mundo fez. Bendita seja. Bendita seja aquela que deu a luz no princípio. Bendita seja aquela que fala e realiza o que diz. Bendita seja aquela que declara e cumpre. Bendita seja aquela cujo ventre envolve a terra. Bendita seja aquela que vive para sempre. Bendita sejas, Deus que és mãe
e Pai, grande e amoroso, que nos reúne para celebrar nossa caminhada na missão de Deus, partilhando nossos dons na construção de um mundo novo e reais igualitário. Amém. Oremos. Ó Deus, que antes da paixão de teu unigênito Filho, revelaste a sua glória sobre o monte na transfiguração, concede que nós, contemplando pela fé o resplendor de sua face, recebamos forças para carregar a nossa cruz e nos tornemos a sua semelhança de glória em glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos então para a nossa liturgia da palavra de hoje e nós vamos então convidar a nossa irmã Alice para fazer a primeira leitura. Leitura do livro de 2 Reis, capítulo 2, versos 1 ao 12. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: também eu o sei. Calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te
que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo, Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Salmo 50, do 1 ao 6. Deus, o Senhor, fala e convoca a terra desde o nascente até o poente. Desde Sião, perfeita formosura. Deus deixa ver seu esplendor. O nosso Deus vem e não fica em silêncio. Um clarão irá diante dele e uma grande tormenta ao seu redor. Ele convoca os céus e a terra para julgar seu povo. Congregam-se vocês que vivem minha santidade, que fizeram comigo uma aliança por meio de sacrifícios. E os céus proclamam sua justiça, porque Deus mesmo é o julgador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e sempre, por todos os séculos. Amém. A palavra de Deus escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 2 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu. E delas saiu uma voz que disse:
Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Palavras do Senhor. Demos Demos graças a Deus. graças a Deus. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Coube a mim, então, uma pequena fala para que nós pudéssemos nos motivar, né, nesse tempo e pudéssemos também nos colocar, durante a semana, pensarmos um pouco nisso, né? Bom, os textos que hoje a liturgia nos oferece, são textos não assim difíceis da gente conhecer, ou seja, são textos que nós conhecemos, texto que nós já escutamos, texto que nós já refletimos várias e várias vezes, né? Não acredito aqui que alguém nunca tenha escutado ao menos uma dessas leituras, pelo menos alguma vez na vida, né? Bom, o meu papel aqui, é claro, é que essas leituras, elas possuem várias interpretações, né? São leituras que elas nos levam a fazer várias e várias interpretações e tirar várias e várias mensagens. São textos ricos, são textos que têm fontes teológicas muito ricas, né? Fontes exegéticas muito ricas. Porém, o que eu quero fazer aqui é dar dois caminhos para a leitura desse texto. E me permita fazê-los para que nós possamos pensar. Um caminho mais litúrgico e um outro caminho mais, vamos dizer assim, pastoral. Bom, as duas leituras, se vocês observam bem, elas falam de grandes manifestações, grandes epifanias, né? Ou seja, a primeira leitura fala desse arrebatamento altamente estranho de Elias, que de repente some na vista de Eliseu, numa espécie de uma carruagem de fogo, alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, é uma grande manifestação de Deus diante do povo. Da mesma forma, o Evangelho faz a mesma coisa. O Evangelho coloca, trazendo Jesus, se transfigurando, e ao mesmo tempo uma revelação estrondosa de Deus, se revelando, né, e revelando a Jesus Cristo como Deus. Então, são dois textos que, na verdade, nos remetem ao fim, liturgicamente falando, ao fim desse período da Epifania, né, que liturgicamente estamos vivendo desde aí do Natal até agora. Nós estamos vivendo esse período pós-Epifania, pós-manifestação de Deus, e o texto traz, então, a coroação litúrgica destas manifestações. Ou seja, o texto nos coloca em preparação para uma mudança de época que vamos viver liturgicamente. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que nós já estamos nos preparando para um novo ciclo litúrgico, que é o ciclo quaresmal. E esta preparação litúrgica que a liturgia nos propõe com esses dois textos, é que nós sabemos que tanto esse arrebatamento de Elias, quanto a transfiguração de Jesus, são, de alguma forma, essas prefigurações da ressurreição, né? Ou seja, os textos já nos levam a pensar que grandes manifestações de Deus estão por vir, ou
que a ressurreição é a grande mensagem por detrás de todo o período quaresmal. Ou seja, embora a gente vá passar por esse período penitencial chamado quaresma, que começa agora na quarta-feira de cinzas, a quaresma só tem sentido se nós entendermos a ressurreição. Ou seja, a quaresma só tem sentido por causa da vitória sobre a morte, por causa da grande manifestação de Deus na vida de Jesus Cristo, que é a própria ressurreição. Então, liturgicamente, nós estamos nos preparando, é um texto que já nos remete ao quê? A paixão, morte e ressurreição de Jesus. É um texto que já começa a nos colocar na dinâmica da quaresma, ou seja, na dinâmica do mistério pascal, na dinâmica de que Jesus vai passar por um processo de condenação, vai enfrentar a morte, mas vai fazer a sua ressurreição. Então, liturgicamente, a função desses textos é nos preparar para o sentido da quaresma. Que, no passado, a quaresma era simplesmente uma forma gratuita de fazermos terapia na igreja de graça. Ou seja, era só pensar em desgraça na nossa vida, né? Ou seja, a quaresma era só pensar em pecado, era só pensar que erramos, pecamos, e que Deus quer nos vingar de alguma forma, pensando num período em que a gente vai ficar 40 dias pedindo perdão a Ele, e lembrando que Ele não sabe disso, que nós somos todos falhos. Então, a gente, no passado, a quaresma era quase que uma terapia forçada de graça que a igreja nos dava, nos colocando no chão, nos lembrando que éramos pó. Porém, os textos litúrgicos de hoje nos apontam uma coisa diferente. A quaresma só tem sentido em função da ressurreição. Ou seja, nós só passamos pelo processo de morte e de cruz se já soubermos que a ressurreição é o sentido maior de tudo isso. Ou seja, que a vida cristã não é uma vida ligada à penitência somente, mas é uma vida ligada à alegria da ressurreição. E isso os textos nos colocam nessa grande manifestação estrondosa de Deus, que nos lembra que temos um Deus que está muito presente na nossa vida. Esse, então, é uma via litúrgica da qual nós precisamos lembrar hoje. Mas há um segundo sentido que eu também queria chamar a atenção, um sentido mais pastoral para essas leituras. Essas manifestações, a meu ver, elas nos remetem a essa ideia de transcendência, né? A transfiguração e também esse desaparecimento de Elias nos remetem à ideia de transcendência. Ou seja, nos remetem à ideia de que as nossas ações, elas não se reduzem às simples coisas que fazemos, mas elas sempre vão além do que nós fazemos. Ou seja, que as nossas ações pastorais, a nossa vida em Deus, sempre é uma vida que tem que nos levar a ir além daquilo que é esperado, daquilo que a gente acredita, vamos dizer assim, acontecer. O que eu quero dizer com isso? Se vocês repararam, e aí me permita fazer uma especulação no texto com muita liberdade, se vocês repararam, há duas interpelações diante da revelação do mistério. Uma é Eliseu que quer ter o poder de Deus. Ele pergunta, ele fala para Elias, né? Eu quero ter o dobro da capacidade que você tem.
E Pedro, quando está lá junto com Jesus, embasbacado, quer manter aquela situação, porque aquela situação lhe deu conforto. Ou seja, no fundo, a manifestação de Deus, muitas das vezes, nas nossas ações, elas podem nos trazer a seguinte tentação, de que nós controlamos ou que nós temos poder sobre estas manifestações de Deus. É como se nós quiséssemos dizer que a nossa religião, que a nossa igreja, ela está acima da própria manifestação de Deus. É como se fosse dizer que tudo aquilo que nós fazemos porque Deus precisasse de nós. É como se eu tivesse o controle e o poder sobre todas as ações de Deus e sobre as ações das quais Deus precisa se manifestar. E os textos de hoje, justamente, nos lembrando da ressurreição, nos lembram uma coisa muito importante, que Deus é livre para agir onde, como e quando Ele quer. E que nenhuma amarra, nem nossa, nem das igrejas, nem de qualquer religião, é capaz de segurar a manifestação de Deus. É capaz de segurar a forma com que Deus quer agir. E nós, enquanto pessoas de fé e pessoas também dentro das instituições, muitas das vezes queremos construir as nossas tendas ou queremos ter o poder que Eliseu gostaria de ter. Muitas vezes nós queremos controlar as ações de Deus, como se fôssemos pessoas altamente necessárias para as ações de Deus. E a transfiguração hoje nos lembra que a primeira pessoa mais livre que existe é Deus. E isso significa que Deus tem a liberdade, inclusive, de romper as próprias coisas que nós acreditamos serem tão sagradas. Que Deus é livre o suficiente para até mesmo nos escandalizar, se for preciso. É livre o suficiente para dizer que não existem amarras que fazem ele se prender a nós. E que a transfiguração é justamente o desafio que nos coloca na dinâmica de nos comprometer num projeto que não é nosso, mas num projeto de transformação do mundo, num projeto de transformação da vida, que está para além das nossas intenções pessoais. Um projeto que pressupõe que, uma vez que nós assumimos ele, é um projeto que vai nos custar a nossa própria transcendência. É um projeto que nos vai nos colocar numa dinâmica que vai nos levar a nos sairmos de nós mesmos e nos colocarmos numa dinâmica tal que a gente vai ter que ser desafiado, que a gente vai ter que sair do nosso comodismo, que a gente vai ter que liberar para que Deus possa transcender na nossa vida. E ao contrário do que isso pode parecer, que isso parece ser uma coisa que é abstrata, é muito concreta. A transcendência de Jesus não pode ser um projeto para ninguém ou um mero teatro bíblico. Mas a transcendência nada mais é do que tornar transparente o projeto de Deus na vida de cada um de nós e na transformação da vida das pessoas. Se nós não nos entendermos que a transcendência é um projeto de vida para as pessoas, que é um projeto de liberdade para as pessoas, que é um projeto que nos coloca no risco de colocarmos a nossa própria vida em risco, nós não estamos querendo transcender com Jesus.
A transcendência é o desafio da ressurreição. E o desafio da ressurreição é viver a experiência de morte. Não há como ir além se não houver morte. Não há como transformar vidas se algo não morrer. E às vezes é necessário morrer aquilo que às vezes a gente mais tem como precioso. Muitas das vezes dogmas, leis, muitas das vezes preceitos, às vezes até a própria igreja. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nesse período que nós estamos aproximando da Quaresma, acredito que nós somos convidados a sermos essa transparência de Deus na sociedade que vivemos. E vivemos uma sociedade que não quer o diálogo. Vivemos uma sociedade que não quer a liberdade de Deus, mas ela quer que nós continuemos prendendo a Deus às nossas vontades. Ela quer que continuemos prendendo a Deus aos nossos esquemas mentais, aos nossos preconceitos, aos nossos quereres. E às vezes Deus tem que dar uma sacudida para que a gente possa entender que há projetos que precisam morrer. Há coisas que precisam ser quebradas, rompidas, se nós queremos realmente que Deus se manifeste. E o desafio volto a dizer, não é um desafio abstrato, mas é um desafio de... Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo, só para dar um exemplo concreto, um ataque frontal ao ecumenismo contra a campanha da fraternidade. Um ataque frontal ao diálogo num movimento de conservadorismo ignorante que coloca os seus intereses políticos acima do próprio projeto de amor de Deus. E se não houver nenhuma transcendência para além destas barreiras, se nós ainda continuarmos achando que as nossas dogmáticas são mais importantes do que os diálogos que nós devemos ter, talvez não sobrará nada para a gente louvar. Não sobrará nada para que a gente se agarre. Porque a ressurreição, ela tem que ser completa. Ou a gente se engaja, ou então a gente não tem meia transcendência. A gente precisa se transcender por inteiro. A transfiguração, ela é uma total transparência. E aí eu queria só, para encerrar, terminar com a frase inicial do Salmo. Se quiser voltar só um pouquinho, Elineide, o Salmo, achei bonita a frase do Salmo, que diz assim: o nosso Deus vem e não fica em silêncio. O nosso Deus vem e não fica em silêncio. Não podemos calar. A manifestação de Deus é a manifestação que nos convoca a ter que falar diante de tanta situação em que as próprias igrejas, em que as próprias comunidades de fé, em que as próprias pessoas que deveriam transparecer a Deus estão ofuscando e transformando o projeto de Jesus Cristo em projetos pessoais, projetos econômicos, projetos subjetivos, projetos egoístas, e que acredita e que não dá a Deus a sua própria liberdade. E quando Deus rompe esses paradigmas, quando Deus age de forma violenta, porque Ele não silencia, a gente talvez não vai estar preparado para ver essa quebra desses paradigmas, dessas barreiras, desses preconceitos, dessa falta de fé, da falta de amor e do entendimento de que para ser cristão temos que arriscar. Para ser cristão
temos que nos colocar, às vezes até com risco da nossa própria vida, mas temos que transparecer a Deus se quisermos entrar na dinâmica do reino. Que Deus nos abençoe. Façamos a nossa afirmação de fé. Cremos em Deus. Cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia das profetas, na inspiração das artistas. Cremos em Deus. Cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda mesa, no conforto para toda tristeza. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva humana. Amém. Nosso momento de oração pessoal. Nós podemos, então, nesse momento, cada um que quiser fazer a sua oração particular, pessoal. Se quiser, pode abrir o microfone e fazer a tua oração. Se não, você também pode fazer a tua oração no teu coração. É o momento da oração da Assembleia. Gostaria de colocar, em orações e também ações de graças, em orações e intercessão para que nosso irmão Kleber continue se recuperando, em ações de graça por sua saúde, pela dádiva da sua vida, que Deus possa estar restabelecendo a sua saúde. Quero colocar também em orações a minha cunhada Jaísa, que também está se recuperando, se recuperou já da Covid, mas que Deus continue restabelecendo a sua saúde por completo. E quero colocar em orações novamente o nosso irmão Sérgio, que também continua em recuperação, depois de todo esse processo que ele esteve após ser contaminado com a Covid. Eu quero colocar também em orações toda a comunidade aqui de Ariquemes, a comunidade de Porto Velho, Guajará-Mirim e Humaitá. Que Deus possa estar nos dando discernimento, coragem para seguirmos a missão de Deus. Amém. Eu hoje quero agradecer que o meu irmão Sérgio, lá em Camboriú, hoje é aniversário dele, agradecer pela vida dele, e pedir orações também pela minha sobrinha Isabela, que ela está internada numa clínica de recuperação de drogados, de dependentes químicos, e que Deus possa estar abençoando ela nessa recuperação, que ela realmente possa ser curada, liberta desse vício, E que Deus possa dar força para o meu irmão lá, para que ele possa ser sustentado pela força de Deus, para que ele possa também vencer isso também, Porque afeta a todos, E que Deus possa estar abençoando ele. E agradecer também por tudo que Deus tem feito na minha vida, pela minha família, pela igreja, pelos nossos momentos que nós estamos tendo, de muito aprendizado, Para mim está sendo algo muito, assim, maravilhoso, de aprendizado e crescimento. Vamos apresentar a Deus a saúde de uma família amiga minha ali em Porto Velho, família do meu cunhado, onde está a irmã do meu cunhado, está uma semana já no hospital pela Covid. O marido dela também já foi essa semana para o hospital, a mãe, o pai entrou na UTI essa semana também. O meu cunhado se recuperou, mas rezar por ele, pela família dele nessa situação. Também pela saúde da minha mãe
pelos problemas neurológicos que ela passa, né? E agora ela está um pouco teimosa, não querer tomar o remédio. Porque os remédios têm os efeitos colaterais e tudo, então ela já está, não pode mais, então o Senhor dar juízo também a ela e melhorar a saúde. E ação de graça também por 3 primos meus que fizeram aniversário essa semana. O Senhor também possa iluminar cada um dos seus projetos, suas vidas. Quero louvar e agradecer a esse Deus pela vida e saúde da minha filha, que depois de 10 anos eu consegui ir visitá-la. Não por um motivo ou outro, mas é porque eu operei da coluna e não podia fazer uma viagem longa. Mas, graças a Deus, eu consegui. E eu louvo e agradeço a esse Deus pela vida dela, pela saúde dela e dos seus filhos, meus netos. Eu queria também trazer presente para a nossa oração, colocar nos braços do Senhor a vida e a saúde da Mari, esposa do Luiz, da comunidade Maria Madalena, que passam seus momentos difíceis. Ela pediu hoje as orações. Trazer presente as nossas comunidades, Paróquia da Inclusão, Comunidade Maria Madalena, todas as comunidades que devagar tentam se sustentar nesse período de pandemia. Trazer presente também a esposa do Frei Sérgio, a ex-esposa do Frei Sérgio, né? A Soraya, que bravamente enfrentou a Covid junto com o seu ex-esposo e que agora enfrenta um tratamento de câncer, né? Que tava no meio de um tratamento de câncer, pegou Covid, ajudou o ex-marido, e tá aí lutando, né? Então, trazer presente a Soraya, trazer presente todas as pessoas que pedem as nossas orações. Queria lembrar também da família da minha esposa, lá de Goiás, um pessoal que precisa também das nossas orações. Queria lembrar da minha família de Goiânia e todas as pessoas que confiam no nosso trabalho, confiam nas nossas orações. E, por fim, trazer a ordem dos oblatos beneditinos anglicanos, que esses dias nós celebramos aí Santa Escolástica, né? E que Deus possa continuar dando força para nós, uma ordem pequena, uma ordem ainda muito assim simples, pequena, que precisa de bastante oração para que os irmãos oblatos possam continuar fazendo o seu trabalho, que é orar pela igreja, né? Amém. Vamos dar então continuidade à nossa celebração. Pedindo então a Deus, cheio de amor, que nos ajude nesses momentos que nem sempre acreditamos que a nossa missão é também não ficar em silêncio, muitas das vezes. E nem sempre nós conseguimos entender a mensagem que Ele mesmo nos coloca, nos convida a fazer parte, nos convida a estarmos juntas e juntos. Então vamos pedir perdão a esse Deus pela nossa falta de confiança em nós mesmos, em confiança de que somos chamados e chamadas por Deus a fazer diferença na nossa sociedade, na vida dos nossos irmãos e irmãs, e que a nossa transcendência tem que espelhar a Deus e fazer ver os nossos irmãos e irmãs. Deus misericordioso, confessamos a Ti e a nossos irmãos e irmãs do corpo de Cristo, que pecamos em pensamentos, palavras e obras. E também
no que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento. Perdoa todos os nossos pecados, as nossas limitações. Livra-nos do poder de todo o mal, principalmente o mal social, por Teu Filho que morreu por nós, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Nesse momento, nós vamos nos comprometer com toda a humanidade, fazendo a litania pela nossa sociedade, por todas as pessoas que de alguma forma precisam da nossa oração. Então, de forma espontânea, vocês, quem quiser, abra o microfone e vamos devagar fazendo a nossa litania pela humanidade. Sobre a Igreja una, santa, católica e apostólica, envia, ó Deus, teu Santo Espírito. Sobre aquelas pessoas que proclamam o Evangelho, envia, ó Deus, a tua sabedoria. Sobre aquelas que declaram a tua presença e amor. Envia, ó Deus, a tua inspiração. Sobre aquelas que ministram os sacramentos, envia, ó Deus, o teu fortalecimento. Sobre as tuas fiéis testemunhas, envia, ó Deus, o teu conhecimento.
sobre as pessoas recém-convertidas, convertidas ao amor, convertidas ao próximo, convertidas à causa social, à causa dos pobres, convertida a tudo aquilo que impede a vida, envia, ó Deus, a tua proteção. Sobre as que perderam a esperança e a alegria, envia, ó Deus, a tua misericórdia. Sobre as que se encontram amedrontadas e enfermas, envia, ó Deus, a cura e a restauração. Sobre aquelas pessoas que têm poder, envia, ó Deus, a humildade e a responsabilidade. Sobre nós e sobre nossas vidas, envia, ó Deus, a tua paz e transcende todo o entendimento. Sobre aquelas que morreram na paz de Cristo, envia, ó Deus, a tua luz perpétua, na companhia de todos os santos e santas. Amém. Rezemos juntas e juntos. Podemos abrir o nosso microfone e juntas, de maneira devagar, vamos orar a oração que nos une enquanto cristãos, cristãs, enquanto seres humanos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos no fim da nossa celebração e vamos passar os nossos avisos distritais. Reverenda Elineide, pode começar. Se você tiver algum aviso, fique à vontade. Bom, o aviso é só manter que cada um possa nos ajudar a divulgar nesse momento nosso de liturgia comunitária, distrital, todos os domingos às 19 horas. Com certeza o reverendo Vitor também vai reforçar isso. E também nas terças-feiras, né? Nosso momento de oração, também às 20h40, né? 20h45. 21h45. Não, 21. 21h45. Não. 21. Não, 21. Senão a gente vai dormir muito tarde. Então, mas de avisos por aqui seria esses mesmo, só para fortalecer mesmo os nossos momentos de oração e de celebração distrital. Nós fizemos algumas alterações no nosso calendário, né? Nós tínhamos previsto o café anglicano, mas nós estamos reestruturando ele ainda antes de começar a fazer o processo de divulgação, né? A princípio, nós estamos aí com 2 momentos fortes, para ver se a gente consegue pegar bem a
o boi pelo chifre, como diz na minha terra, né? Então, nas nossas celebrações, domingo às 19 horas e terça-feira, às 21 horas, a oração das completas. Se alguém quiser participar, depois, por favor, lembra a gente, manda no WhatsApp e tal, que nós estaremos fazendo aí sempre terça-feiras as completas, tá? Beleza, Fernanda, vou mandar para você o link também, tá? E aí, claro, à medida que a gente for se organizando, porque, afinal de contas, o Distrito Missionário aqui, ele carece de estruturas, né? Nós temos poucas pessoas, nós não temos uma catedral como Brasília, por exemplo, não temos estrutura, não temos dinheiro, então nós precisamos, assim, nos devagar estruturando, não podemos ir maior que as nossas pernas, né, reverenda? Acho que a gente tem que ir devagar e colocar, assim, fazer aquilo que a gente dá conta e fazer bem feito. Eu acredito que essa celebração, já do domingo, que já desde o ano passado, é uma celebração que a gente tem conseguido mantê-la, tem conseguido um número muito bom de pessoas que têm estado com a gente, que têm nos ajudado, que têm celebrado com a gente, que têm ficado, assim, vamos dizer assim, que tem estado junto com a gente. E acho que é um momento muito rico esse, porque primeiro que é um momento do distrito, né, e é um momento também ecumênico. Desde o ano passado, a Lu e a Amélia participaram conosco, né, e esse ano agora a gente está agregando mais pessoas. Então, assim, é uma bênção de Deus a gente estar aqui e continuar esse momento, né? Acho que é isso também em relação aos avisos. Bom, nós depois temos que ver sobre a questão da quarta-feira de cinzas, mas isso depois a gente vê se a gente vai fazer uma celebração de quarta-feira de cinzas ou não, senão a gente divulga isso com antecedência, tá bom? Muito bem, então, agradecendo já a participação de todos e todas, vamos finalizando o nosso momento com a despedida final com a reverenda Elineide, a minha reverenda predileta. Você também, meu reverendo predileto, viu, Vitor? Bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos na paz de Cristo, tenhamos coragem e força no testemunho do Evangelho e no fiel cumprimento da missão de Deus no mundo. Sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E no final... Aleluia. Estou a esperar uma unção maior. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder agindo
uma porção maior. Estou a esperar uma unção maior. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero sim, eu quero ver o teu poder agindo em mim. Espírito de Deus, eu quero muito mais. Amém. Uma boa noite, então, para nós. Nos encontramos, então, ou na terça, ou então aí no domingo. Agradeço a presença. Acho que não tem ninguém. Tem sim, tem uma pessoa diferente, que é o Agnaldo, não é isso? Cadê o Agnaldo? A conexão dele caiu, ele disse que está chovendo muito lá. Ah, tá bom, então. Acho que só o Agnaldo que era novo aqui, né? Na nossa. Então, boa noite, gente. Muito obrigado a todas pela presença. Espero que tenha sido um momento agradável, de encontro, de partilha. Que Deus possa nos dar uma boa semana para cada um de nós. Ficamos com Deus. Amém? Assim seja. Amém. Assim seja. Tchau. Amém. Até terça. Até. Até terça. Tchau, tchau. Até terça. Tchau, tchau.